Olá, tudo bem? Vamos iniciar então agora a mais uma Escola de Paz, é nosso quarto tema. Nós vamos aguardar um pouquinho a doutora Yara e o Enio a entrarem para que logo a gente dê continuidade então ao nosso tema de hoje, que é sobre ansiedade infantil. Estamos aguardando um pouquinho a doutora Yara e o seu Enio entrarem para que nós continuamos então a nossa live de hoje. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando em nossa live. Nós só estamos aguardando a doutora Yara a se conectar conosco, porque logo nós começaremos então ao tema número 4 da nossa série da Escola de Paz. Se vocês não assistiram as anteriores, está salva no IGTV ali. Todas as anteriores, semana passada nós tivemos a fono, né? A fonoaudióloga que conversou com nós e tirou algumas dúvidas. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade infantil. Então nós só estamos aguardando um pouquinho a doutora Yara e o senhor Enio, que são da Gestão Packer, né? Eles têm uma empresa que trabalha com gestões emocionais. Então nós estamos aguardando um pouquinho ela entrar no Instagram para que nós possamos então dar início ao nosso tema. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, aguardem um pouquinho até ela entrar. Não. A Felícia me mandou ontem de noite. Só vamos aguardar mais um pouquinho, que ela está tentando entrar. Ela está com um pouco de dificuldade de entrar, doutora Yara. Logo nós já começaremos então o tema 4.
Olá, vocês que estão entrando agora. Nós estamos aguardando a doutora Yara Packer, que ela está tentando se conectar conosco, né, para nós falarmos sobre o tema de hoje, que é sobre ansiedade infantil. Então, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Ela mora em Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Então, às vezes é complicado a internet, né, por lá, mas vai dar tudo certo. Logo ela já estará entrando, nós já estamos em contato com ela. Logo ela estará entrando e já damos sequência ao nosso tema de hoje, né? Como as coisas são ao vivo, geralmente as coisas elas se atropelam um pouco, né? Mas vai dar tudo certo. Então nós só estamos aguardando ela para que ela possa, então, começar a conversar conosco. Se você não nos acompanha ainda, nós temos também nosso canal do YouTube, que é Clínica Espaço Crescer. Lá estão também todos os temas que nós trabalhamos. Também está no IGVT, também nós falamos na primeira série, né, que nós começamos com a doutora Isabel Passos. Nós fizemos uma live com ela, que é psicoterapeuta sistêmica, né? Por que meu filho não me obedece mais? O que acontece no século de hoje que os filhos não obedecem como obedeciam antes? Depois nós tivemos uma live com a tia Cris Araújo, né? Ela é pedagoga, apresentadora do Adore Kids, um programa especial para crianças. Ela tem um trabalho todo voltado para crianças de 0 até 13 anos de idade. Então é um programa muito bom, sério, de qualidade. E neste programa, com esta apresentadora, a tia Cris, nós conversamos Somos Todos Iguais, mesmo que diferentes. Falamos ali sobre diferenças raciais, diferenças culturais. Então vale a pena você também assistir este. Nós também tivemos a doutora Renata, uma fonoaudióloga, que foi o nosso tema 3, que nós falamos sobre criança que não fala, ou fala só um pedacinho das palavras. Isso é normal? É normal nos dias de hoje? Será que a criança, aquela história assim, mas ela vai, quando ela dá o despertar dela, será que é bem assim? Vá lá, assista as nossas lives que tivemos, para você conferir esses temas. E hoje nós vamos começar conversando sobre ansiedade infantil, como lidar com ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade, ela é uma doença? O que é isso? A criança nasce ansiosa, ela se torna ansiosa? Nós pais tornamos ela ansiosa? Como que funciona a ansiedade infantil? Então nós só estamos aguardando a doutora Yara, e agora eu vou ver o que aconteceu, que ela realmente não está conseguindo contato conosco, né? Não está conseguindo entrar na live. Vou encaminhar para ela para ver se ela consegue entrar. Aproveite, compartilhe para os seus parentes, para os seus amigos. Vamos lá. E também nós estamos agora, aqui consegui contato com ela, ainda bem. Ok. Nós estamos também com o nosso terapeuta aqui da clínica, né, o Cláudio Lenhart. Ele é um filósofo clínico, ele também atende na área de terapia de casal, também vai estar conosco. Ó, conseguimos o contato da doutora Yara. Ok. Assim, já está entrando, estamos aguardando. E como eu estava dizendo, o Cláudio, ele é um que atende conosco, um dos terapeutas aqui da clínica, e também atende também na área infantil emocional,
mais especializado na área do luto, né? Então, ele também tem essa. Olá, doutora Yara! Tudo bem com a senhora? Está nos Tudo bom, ouvindo? menina? Consegui agora entrar. Ah, Tudo bem, você? tudo certo, que legal. Então, tá certo. Estava conversando com o pessoal, para aqueles que não assistiram os temas anteriores ainda, nós temos muitos temas legais aqui É. conosco, né? Então, como eu estava falando a vocês, a doutora Yara ela é uma especialista nesta área sobre ansiedades, principalmente também na ansiedade infantil. Vocês viram que o currículo dela no post não é pouco, não é pouco, né? Mas então, hoje nós estamos aí para conversar sobre ansiedade. O Enio está com você, Yara? Ele está na casa dele. Ah, tá. Tá. Depois a gente tenta fazer uma chamada para o Enio. Fazemos uma chamada para o Enio também. Mas então hoje, dando início, mais uma das nossas mais um sábado. Yara, diga para nós, o que é essa ansiedade infantil? O que é ansiedade infantil? Olá, mães, vocês que estão com a gente. Boa tarde, uma tarde de frio. Isso já é uma ansiedade. A gente está doido que passe um pouco frio, que amenize. Mas, veja bem, vamos trabalhar um pouquinho. Muita gente tem muito medo de que meu filho está sofrendo de ansiedade, eu tenho que levar no médico. E principalmente nesses dias modernos que nós estamos vivendo, Priscila, a gente tem muita dificuldade de estar junto com os filhos para entender que a ansiedade é uma questão normal do ser humano. Todos nós precisamos ter uma ansiedade para poder reagir às questões da vida. Mas como é isso? Ansiedade é problema? A gente toma remédio. Sim, vamos ver então como isso se processa, tá? A questão é a seguinte: nós nascemos e um nível nosso de comunicação com o mundo é pela ansiedade. Vocês podem ver, quem tem bebê recém-nascido, pode ver que ele fica ansioso procurando o seio da mamãe para mamar. E isso é o instinto de sobrevivência. Depois ele fica ansioso procurando em todos os lugares um som ou uma luz. Isso é instinto de conhecimento. Depois ele começa a dar os primeiros passos para se afastar da mãe, que é a paixão dele, porque ela traz o quê? O alimento para que ele possa sobreviver. E então ele começa a engatinhar, ele engatinha um pouquinho e vai devagar, ele tem medo, isso é ansiedade também, para poder sair fora daquele espaço e descobrir coisas novas. Então, nós nascemos por ansiedade. A gente vai aprender a dirigir um carro. Aí a gente vai para as primeiras aulas, a gente fica extremamente ansioso. É nessa ansiedade que a gente mais presta atenção, porque a gente libera algumas químicas para aprender sobre e ver que fez errado e redefinir aquela questão. Então, pais, os nossos filhos, eles estão em praticamente 24 horas em ansiedade para aprender sobre a vida, para ter vivências, para saber que aquilo ali é quente, para saber que aquilo ali é perigoso, cai, se andar até ali. Então, não leve a ansiedade como uma coisa doente. Bom, aí nós temos um outro ponto. A criança ansiosa para descobrir, ela tem pais preocupados, pais que são nervosos, pais que às vezes não dão conta que ela só tem que amparar o bebê, a criança pequena, e deixar ele, então, a aprender a abrir espaço, caminho, procurar aquilo que é novo na vida dele. E aí os pais começam a passar para a criança uma preocupação além da conta. Então, a ansiedade, ela vai normal no ser humano, e os pais, mãe e pai, que desenvolveram medos por algum trauma, por algum problema,
uma super proteção àquela criança, porque lhe faltou na infância, aí nós vamos estar gerando na criança não um nível de ansiedade, mas um medo que para a criança o nível de ansiedade aumenta, porque ela não tem outra maneira de fazer isso. O medo ainda não participa dela, o medo é o pai e a mãe que estão passando. E aí nós começamos a ter, então, o que nós chamamos de problema. Então, veja bem, pai e mãe, quando você passa o medo, quando você passa a tua angústia, é que a criança está com ansiedade patológica, eu diria assim. Não ainda para levar para um médico. Mas aquilo ali vai se somando, e a criança desenvolve muita ansiedade até os 7 anos, porque aí ela precisa aprender a ler. E como essa ansiedade se transformou no medo do pai e da mãe, que passou para ela começa a ter sintomas de déficit de atenção, hiperatividade, problemas com uma série de doenças, pequenas epilepsias, ausências, mas ela só está sendo mal dirigida. Os pais não estão sabendo dirigir bem essa criança. Quando a gente coloca ela no conforto de que ela não é tão errada, de que ela precisa investigar todas as coisas da vida e que isso é normal, ela começa a diminuir a ansiedade. Como a gente faz isso? Ensinando, em vez de ficando ansiosos pelo que vai acontecer com aquela criança. Na verdade, os pais, eles começam a cobrança, né? E muita comparação. Eu vejo cobrança e comparação. Meu filho tem 6 anos, está na escola, começou as atividades já da escrita, e o priminho dele já lê. E ele não está lendo ainda, mas como? Ele só tem 2 meses de diferença, né? Então, por que o meu filho não está lendo também? E daí gera aquele desconforto na criança, aquela pressão, a ansiedade dos pais que acabam dando ansiedade para ela também, né? Mas, Claudilene, para o senhor, ansiedade infantil, o que é? O que é? A doutora Yara tem um conceito de ansiedade infantil. E o senhor, seu Cláudio? Na verdade, existem muitos conceitos, muitas formas de interpretar a ansiedade infantil. Para que as pessoas possam entender de forma mais fácil, eu sintetizei da seguinte maneira. É um sentimento de desconforto, uma sensação desagradável, uma apreensão, uma inquietação que gera uma expectativa, quase sempre negativa, em relação a algo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. Mas para aquele que sofre de ansiedade, esse fato já está em andamento. E para ele sempre vai ser de uma forma desagradável. Então, o ansioso, ele sempre vê um lado negativo da situação. Ele nunca vê o lado bom. Ele passa por um período de adaptação até que ele consiga, então, perceber que as coisas são um pouco diferentes dentro daquele mundo que ele vive. Mas, Yara, o que causa ansiedade na criança? Fora esses que a gente comentou, assim, um aspecto fora da pressão dos pais, o que mais que pode causar essa ansiedade nessa criança? Eu digo assim, até uma criança, eu falo até mais ou menos 13, 14 anos. Que eu acho que cria, assim, entre os 10... É um adolescente, você está falando. Daí sim, ele passa já... Até os 13 anos a gente considera, assim, ainda na fase juvenil dele, né? Depois dos 13 para cima,
entra na fase da adolescência, mais para aqueles da igreja que nos assistem. Nós temos né, a pré-adolescência e a adolescência. tem isso, a questão da pré-adolescência. Vamos botar assim, ó, no período dos 9 anos, que é quando eles começam já a mais se descobrir, assim, até os 13 anos, o que pode causar ansiedade? Porque antes a gente viu que pode ser uma pressão, pode ser questão pressão dos pais, o afeto, como tu explicou, muito bem explicado, a primeira parte ali. Agora eu gostaria de que tu falasse aos pais, e a nós também, né? O que causa essa ansiedade? O que pode causar neles? Tá. Eu quero voltar um pouquinho na formação da psique humana, tá? Tá. Na formação, nós precisamos da ansiedade. Então, ela faz parte da gente, tá? Então, sem ansiedade, são aquelas pessoas que com 30 anos estamos dormindo no sofá sem emprego. Sim. Tá? Então, até aqui, tudo bem. Agora, o que leva a uma ansiedade patológica é a insegurança. Tá? É o medo, é aquilo que tu não foi preparado para. Estou saindo de carro, tem gente que vai sair de carro, tem um medo danado, fica ansioso, ela soa frio, ela não consegue. Por quê? Dor na barriga. Ela não foi preparada para, ela tem medo. Se a gente olhar a vida dela, provavelmente alguém que ela gostava muito, muito próxima, morreu num acidente de carro. Então, ela tem um movimento que leva ela a uma ansiedade patológica. A ansiedade normal é aquilo ali, tu está numa fila de emprego, esperando um emprego para fazer uma entrevista, você vai estar ansioso, isso é normal. Anormal seria você numa calma total, para mim tanto faz, aí eu tanto faz, é aquilo que eu chamo que entre 8 e 80, nós temos 72 possibilidades. Uma pessoa ou vive no 8, ansiosa de menos, que a vida tanto faz, passar por aqui ou não, ou no 80. A questão dos pais às vezes, ver uma criança, um filho ansioso, porque ele precisa de uma coisa e corre para lá e corre para cá, e a mãe calma, filho, senta aqui com a mãe, vamos esperar, vamos contar, ensinar ela a dominar aquilo, que a maioria dos pais não tem mais tempo hoje para fazer. Sim. Então, a gente domina essa ansiedade desde pequenininho. Senta aqui, agora tu vai esperar. Quando a gente monta as rotinas da criança, do bebê, a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai acordar, quantas mamadas à noite, sempre nos mesmos horários, nós criamos o quê? Uma estabilidade, e essa criança, então, passa a montar aquilo sem tanta ansiedade, porque ela sabe que se não tem a comidinha, daqui a pouco vem. Porque é a rotina dela. Então, ela entra na ansiedade, automaticamente ela já aprendeu, então ela sabe que vai ter. Agora, você imagina, se essa criança, um dia a mãe acorda às 6 e dá mamar, outro dia às 9, e ela vai passando, aquilo vai entrando numa angústia de morte muito grande, e essa criança, para tudo depois, ela vai levar nos pontos sem equilíbrio. Agora, vamos nos transportar lá para 8 anos, 9, como você falou. Então, a gente tem as fases infantis. De 1 aninho, depois de 2, 3, depois de 4, 5 e 6, depois 7 e 8, que é... E quando ela aprende a fazer uma análise e síntese das questões da vida, meu pai pode dirigir porque ele fez a carteira de motorista. Essa é ela tem uma análise. Meu pai pode dirigir. Quando o cérebro neurológico dela fica mais afinado, não ainda pronto, total, ela começa a dizer, porque ele tirou a carteira de motorista. Então, ela tem um começo, um meio, um fim. Ela se alivia da ansiedade. Mas quando ela entra no 8, 9 anos, que ela começa a fazer assim, ela pergunta assim, como é que eu nasci? E aí ela começa a pensar assim, mas o meu pai e minha mãe se separaram.
quem que pode ser o meu pai? E aí ela começa a não saber ter respostas disso. O nível de ansiedade começa a subir. Chega na escola, teu pai, tu nem tem pai. Só dando um exemplo de uma situação, né? Ela diz assim, eu tenho, mas quem é teu pai? Ele foi embora, tua mãe não quis, brigou com a tua mãe. Ela não sabe a verdade daquilo. Aquilo ali dá um nível de ansiedade muito grande para essa criança. E aí, em vez de ela prestar atenção na aula, ela começa a ter o quê? Angústias. Ela começa a ter ansiedade. Ela começa a ter medos. Ela começa, então, a fazer N coisas. E uma delas é essa questão da falta de atenção que os pais falam tanto. Ela não aprende, ela não consegue. Então, se a gente olha aquele nível de ansiedade que deveria ser uma coisa positiva, para dar vontade, ânimo de conquistar as coisas da vida, se tornou hoje um medo. E esse medo começa a se desenvolver. Aí, Priscila, muitos pais começam a dar medicação para terminar com o medo, com essa parte final, sendo que ele deveria voltar aqui no início e começar a conversar, trabalhar, brincar com esse filho e não dar essa medicação, porque essa medicação ela só alivia o sintoma, ela não alivia a causa. Então, às vezes, eu pego crianças no meu consultório com déficit de atenção, com hiperatividade, tomando um monte de remédios. Eu começo a pedir para os pais a retomarem aquilo ali, e nem atendo a criança, mas os pais para como fazer. Porque os pais nem sempre são maus pais. Eles não sabem como fazer. Sim, não tem a orientação, né? Aí começa a ensinar os pais como trabalhar com aquela criança. E aí não precisa mais a medicação. Sim. E aí tira-se a medicação, porque a medicação, só um pouquinho, além de ser uma coisa que trabalha contra a vontade, a iniciativa, aquilo que eu falei, o ânimo da criança, porque ele tem que fazer o que? Um bloqueio, ele tem que fazer quase que uma paralisia naquele sintoma. E ela começa a acarretar outros problemas a nível químico dentro dela. Se nós tirarmos a medicação e reeducar essa criança, nós vamos ter ganhos muito, muito melhores que a própria medicação. Sim. Aqui a Kevi Borba, ela pediu assim, tem técnicas que auxiliam a controlar a ansiedade da criança? Poderia passar alguma? Acabei de falar uma, né? Que é, dependendo da idade da criança, sempre é brincar com a criança. O brincar, contar histórias para a criança, leva ela a administrar dentro dela as fantasias de nascimento. Então, assim, ó, por que existe aquelas histórias de fada, da menina, aquela que era a gata borralheira, que depois casou com o príncipe, o sapatinho de cristal, por que existia o gato de botas? A própria Bíblia diz assim, ó, e aí Davi, que era pequeno, pegou uma pedra, girou e matou. Sabe? O que aquilo ali é? Você, criança pequenininha, tendo um poder maior para destruir aquilo que dá medo. Então, essas histórias, a hora de dormir, ela é a melhor técnica para a ansiedade da criança. É que hoje as crianças elas estão muito ligadas com o que nós sabemos, celulares e TVs e tablet. E isso aí não traz, pelo contrário, aumenta os níveis de ansiedade. As ondas que nós temos, que passa muito rápido, das luzes das telinhas, faz com que aumentem o tipo de déficit de atenção.
Então, E assim, muitos hoje em dia eles já acordam, já né? acorda, Principalmente se são pequenininhos, né, Yara? A gente sabe muito bem a realidade dos pais. Eu vejo muito aqui em e consultório também. Quando eu pergunto como é que é a rotina da criança, creio que o Cláudio também é a mesma coisa, que quando a gente pergunta a rotina, ele acorda e a gente liga o desenho enquanto eu faço o café. Aí ele vai para alguma tia, né? Ou agora, principalmente, que em época de isolamento, ele fica ali quietinho. A gente bota o que ele gosta. Se desliga, ele briga. Ele começa a chorar. Então a gente deixa ali a telinha. Aí eu pergunto assim, mas você deixa o dia todo? Não, ele dorme um pouco de tarde. Daí eu dizia assim, não, ele dorme um pouco, daí depois eu levo ele um pouquinho no pátio, mas depois ele dorme na frente da TV de novo. Então, o que ele teve? Então, Né? uma das coisas que mais estimula o déficit de atenção, o nível de ansiedade, é a telinha. Então, eu, né, que trabalho há 40 anos com pessoas e com crianças e adolescentes, e como você também tem a formação na parte de formação neurológica da criança, eu digo para vocês o seguinte: eu não colocaria meu filho na frente da TV no mínimo até 4 anos de idade. Nem passaria. Então, hoje nós temos, às vezes eu vou num restaurante, agora com a pandemia, com a quarentena, não. Mas os pais, para poder almoçar, tá lá a criança brincando no celular com aquelas coisinhas. Tudo bem. Mas o desenho não E faz eles mal. nem comem, né? A criança quase nem come, porque ela está grudada ali com a telinha, com aquele barulho, às vezes até de fone de ouvido, e a mãe enfiando literalmente algo na boca da criança para comer. Mas a criança nem quer saber, ela quer saber do que está ali, né? Do entretenimento dali. E o que acontece ali é o seguinte, não tem nada a ver com a informação que ela tem. O problema é aquele passar de luzes que são muito rápidas, porque tem que dar o movimento. Sim. Que num cérebro que ainda as conexões neurológicas de sinapses não estão prontas, vai trazendo prejuízos. E demorando para fazer o quê? A maturidade dessas células. Um outro ponto também, numa telinha, as coisas têm começo, meio e fim, onde a criança não interage com. Então, por exemplo, se ela estiver lá na rua brincando e vê uma formiguinha, e a formiguinha sobe nela e ela tem que tirar a formiguinha, ela está aprendendo a lidar com a vida. Ali na telinha, não. Na defesa, então, né? se ela aprende a lidar com a vida, ela aprende a diminuir a ansiedade. Se um cachorro sai e ela está caminhando na rua e um cachorro sai nela, ela vai saber que o cachorro é bom, mas também pode morder. Essas coisas trazem o quê? As maturidades para todas as áreas da criança. Hoje, a criança criada num apartamento, ela é muito mais ansiosa que uma criança criada para fora, numa chácara. Onde ela tem terra, ela vê que se suja. Onde tem barro, ela vê que sujou tudo. Onde ela morde uma folhinha lá e vê que é amargo, sabe? Hoje não temos mais isso. Não. Então, a criança não aprende a se defender de nada. Automaticamente, o nível de ansiedade sobe lá em cima. Olha para a cara da mãe, a mãe está assustada, pronto, acabou o mundo. Passa uma aranhazinha, todo mundo sai correndo, a criança quase morre. E já passa um monte de medicação e spray, né? Se encostou da criança, já lava, já corre. Isso. Na escolinha, a criança vai lá, cai, machuca um joelho, a mãe vai lá conversar, como é que pode? Poxa, gente, aquilo ali é anticorpos para autoestima. Viu? Machucou o joelhinho, vamos passar um mercado. Não, tem mães. Não, tem mães que ainda vão na diretoria e exigem que a professora seja demitida. Nada disso, deixa as coisas quietas, aquilo ali faz parte da vida dos anticorpos emocionais. Para poder lidar depois com um chefe chato, para não pedir demissão e estar sempre saindo e entrando de um trabalho,
né? Então, a escolinha é ruim, a professora é ruim, vai lá e vê o que está acontecendo, te vira. Eu já vi crianças de 8 anos assim, mãe, a prof disse que eu sou lerdo. Vai lá e conversa com ela de novo e seja ver o que é que está Pergunta por quê? Mas tem pais que vão lá, como você disse, né? Vão lá querer até a demissão da professora. Aí conversou com a prof? Conversei. Aí ela disse que eu estou fazendo muito devagar isso aqui, que eu tenho que apressar mais. Então, vamos treinar isso aqui em casa. Assim que os pais deveriam lidar, sabe? Mas é bem ao contrário, né? É muito ao contrário. O que eles fazem? Eu tive escola de educação infantil por um bom tempo. E o que acontecia? Se um caso uma criança fez um trabalhinho e vinha assim, chorando, ai mãe, não consegui terminar meu trabalhinho, né? A mãe já chegava lá com o dedo na cara da professora. Como assim tu não deu tempo para o meu filho? Como assim tu não fez tal coisa? Tá? Ou se brigavam, como que tu deixou isso acontecer? Mas ela não perguntava o que aconteceu, por quê, como foi. Elas não perguntam, elas apontam e chegam acusando. Os pais têm uma certa culpa porque eles passaram algumas dificuldades. Eu entendo isso. Concordo que eles passaram. E agora eles acham que os filhos não precisam passar nenhuma dificuldade. Então, eles querem proteger totalmente os filhos, por 2 motivos. Um, porque, de repente, na infância deles, eles passaram algumas necessidades. E outra, por culpa de não estar presente em toda a educação do filho. Sim. Saírem muito para o trabalho, para muitas situações. E eles esqueceram que a gente tem que dar anticorpos da vida para os filhos. E a escola é o maior anticorpo que tem. Porque eles têm lá numa sala de aula 20, 30 amiguinhos, que cada um tem uma personalidade diferente. Sim. E alguns não vão gostar da gente. E tem uma professora que ela tem que passar o conteúdo dela para crianças normais. Então, se ela chamou o teu filho de lerdo, porque ela, no fundo, está vendo teu filho normal e quer que ele desenvolva. Quer que ele se puxe um pouco. E não é para o outro lado que os pais, coitadinho do meu filho. Não, que bom. Eu tinha uma professora lá, eu era muito pequena dentro da sala dela, botava até em cima da janela para dizer que, ensinando inglês, como é que era estar na janela, de exemplo para os outros. E outras pessoas, ela vai cair da janela, tua mãe não vai lá, a professora fez isso. Eu estava feliz da vida com aquilo. Então tem... Se sentindo o máximo, que estava sendo exemplo. Tem pais que ficam apavorados com as situações. Então eu digo assim, a não ser que realmente haja uma coisa bem mais grave, um abuso emocional sério ou até sexual, mas fora isso, o que ocorre com os filhos, nossa, a gente só tem que vai lá dar uma sopradinha, bateu a perna, machucou aqui, dá uma sopradinha, curou. E aí ele vai sofrer a dor e vai saber que aquilo ali é ótimo, sabe? Então, o que eu digo? Tudo isso cria base para administrar a ansiedade. Aquelas histórias que eu falei antes, que existem, que a gente conta para os nossos filhinhos que estão ansiosos, porque eles estão dentro de um apartamento, ou só com as telinhas na mão. Então, aí eles têm que olhar, eles têm que ouvir a história, eles têm que criar uma imaginação dentro da cabeça, e não aquilo pronto lá para eles. E aquela imaginação leva eles a montarem os cenários deles, viverem aquele cenário e ver que, puxa, isso é possível sair dele. Ali na telinha tem o cenário, mas a própria telinha já muda e já não dá tempo à criança de criar tudo aquilo ali para depois ela inserir aquilo na vida dela. Que é no aprendizado das letras, que é depois, na adolescência, ver que, nossa, a gata borralheira mentiu, então ela está levando o quê? Isso, eu não posso fazer também. Essas coisas são importantes.
Até mesmo, eu digo assim, as histórias da Bíblia são excelentes se nós olharmos elas também como a construção do nosso caráter. E não só uma coisa de história da. Por exemplo, quando o rei Salomão teve que até ir pastar porque ele errou, Davi, o que a gente tem que fazer? Mostrar que tu viu, ó, tem um resultado. Não, a gente tem que, parece que esconder o que é ruim das crianças. Não, tem que mostrar aquilo ali, que se não fizer correto, tem resultado sim. Que tudo tem consequência na vida. Esse é um problema. Mas isso aumenta a ansiedade? Não. Não. Ele traz a realidade. Aumenta porque ele também aprendeu a lidar com as coisas, pequenas coisas da vida. Ajudar em casa, a secar um prato, quebrou, e aí ele viu, quebra. Então eu tenho que agarrar direito. Tem que ter cuidado. A mãe tem que chegar e dizer, filho, olha, quebrou, tu vai ter que cuidar melhor. É mesmo. Tem que arrumar a cama antes de sair de manhã, não é levantar e ir para a telinha. Criança aprendendo a andar já tem que ajudar. Carrega a tua fraldinha lá para a máquina. Vamos lá, ajuda a mamãe. Vamos juntar os brinquedinhos. Esse tipo de coisa. Isso é a importância da rotina para a criança já saber o que ela tem que fazer nos deveres da casa, né? Isso. Eu costumo muito botar aqui com as famílias que eu recebo a questão da rotina, né? Olha, não precisa só tu limpar toda a casa. Ele joga os brinquedos e não quer arrumar. Mas ele é muito pequenininho. Não, mas tem coisas na idade que ele já pode fazer, né? Não existe. Mas Yara... Não existe. Sim. Não existe. Yara, foi feita uma pergunta aqui que é bem atual. Não está no nosso roteiro, mas eu acho que seria bom para tirar as dúvidas. Até gostaria que o Cláudio também desse a opinião dele. Aqui pergunta assim, ó, a Daniela, pergunta assim, o que vocês acham das aulas online atualmente? Será que isso traz ansiedade para as crianças, essas aulas online que está acontecendo? Quem vai responder primeiro, Cláudio ou eu? Eu vejo que, na verdade, até complementando aquela sua resposta, os pais estão tão preocupados em fazer com que a criança tenha o máximo de conforto e eles acabam fazendo com que o filho seja um ansioso. Eles querem oferecer muita coisa, como tu disseste, mas eu, no meu tempo de criança, eu passei algumas dificuldades. Hoje eles não querem que o filho passe essa dificuldade, eles começam a exigir algumas coisas a mais e as crianças acabam ficando ansiosas e não sabem muito bem o que responder. Mas eu vejo, respondendo a pergunta que nos foi feita, realmente as aulas no dia de hoje tem deixado as crianças, eu, dentro do meu ponto de vista, um pouco mais ansiosa. Porque eles não estão conseguindo, nem todos conseguem acessar ou ter toda essa liberdade de poder responder e perguntar para a professora algumas coisas. Mas assim, o que fazer? Não tem como fazer diferente nesses dias, enquanto que ainda não for liberado para que as crianças possam ter aula presencial. Eu acho que sim, que elas ficam um pouco ansiosas em tentar responder tudo, e muitas vezes surgem dúvidas. Elas têm dúvida e não podem responder através do sistema que está acontecendo hoje. Mas eu vejo um pouco a criança, ela tem a vantagem de estar em casa, é lógico, né? Ela vai estudar o momento que ela acha que é importante. Mas ela fica um pouco mais ansiosa, sim, em tentar resolver aquilo que está sendo proposto no dia de hoje. Não sei qual é a sua opinião. A minha opinião é um pouco parecida com a tua, mas eu sempre tenho uma ressalva de um ponto, de uma maneira de ver. A criança, em primeiro lugar, os pais não prepararam o ambiente para ela ter aulas em casa. Que ela deveria ter. Bom, já que agora as aulas vão ser em casa, então, peraí, vamos fazer um cantinho aqui, que aí ninguém atrapalha e ninguém fica se movimentando, porque a criança tem uma curiosidade inata. Então, um passa, o outro faz uma coisa, um outro diz, ela não consegue prestar atenção nas aulas. Então, os pais deveriam criar um lugarzinho onde ela ficasse aquele tempo de aula dentro, para que ela não levasse ela a essa ansiedade que o Cláudio estava falando. Segundo, a maior ansiedade são dos pais, porque eles não estão lá junto com elas dentro da sala de aula para ver também os pontos onde elas não conseguem entender a mesma coisa
que elas não estão entendendo aqui. Aí os pais começam será que esse professor falou direito? Filha, mas é muita coisa. E aí começam eles a intervir nesse espaço da criança. E a criança fica mais ansiosa porque o pai levou de volta ele a ser ansioso. Então, veja bem, o que nós vamos fazer? Criar um ambiente para o nosso filho e terminou a aula, a gente fazer o que deveria fazer quando ele chega da escola. Ele chega da escola e aí a gente diz assim, filho, como é que foi a aula? Vamos ver o tema de casa, tu entendeu isso aqui? E aí, então, começar a ajudar ele como faria com o tema, com o dever de casa. E não criar uma expectativa, meu filho fica muito ansioso, é muita coisa. Sim, eu acho que é muita coisa para o professor. Imagina dar uma aula online, onde ele não pode nem sempre ver todas as crianças. Quanta coisa ele tem que preparar, sem ele saber, olhando os olhinhos de cada um, que aquilo ali deu certo. É complexo para o professor, automaticamente é complexo também para a criança. E a criança, os pais em casa não estão acostumados a ver os filhos terem aulas em casa. Eu vou colocar rapidinho aqui uma situação que acontece na minha família. O meu sobrinho, que trabalha em casa atualmente, e tem pais super protetores. Uhum. E o que aconteceu? Como ele trabalha com uma coisa que tem... se ele errar, causa muitos problemas, que ele trabalha com... ele que despacha os navios do mundo todo, quase, para todos os locais. E em casa, o que acontece? Muitas notas e questões dos navios estão vindo errado porque ele só termina de pagar o último imposto e diz para lá na África, não sei aonde, que está pronto que o navio pode sair. E às vezes chega para ele coisas faltando e aquele navio não pode sair. E aquele navio começa a pagar uma multa altíssima de estar no porto. E ele começa a ficar muito ansioso. Bom, essa é a parte do trabalho dele. Aí o meu irmão, que está vendo ele trabalhar e fica ansioso, e mexe nos cabelos, e levanta, e sai, e toma água, e volta, porque ele não consegue definir aquilo, começa, porque ele está muito ansioso, porque ele está precisando de uma medicação. Aí, o que o meu sobrinho me diz? Meu sobrinho só tem 19 anos. Tanta responsabilidade. Isso, ele tem esse compromisso todo. Aí ele vem aqui, Tia Yara, tu pode me ajudar? Eu posso. Aí eu ouço ele, ele diz assim, tá, e tu já foi por todos os lugares? Já. Tia Yara, tu já sei até falar mais línguas, porque ele já fala algumas, né, de tanto que eu falo. Exato. O problema está na tua mão? Não. Então, está tudo certo. Aí o meu irmão, tá, mas de repente ele vai ter que sair desse trabalho. Eu falo sério com ele, o quê? Sair do trabalho porque está ansioso porque ele está aprendendo uma coisa que não existia, ele vai ter que aprender a lidar com isso. Ele tem que fazer mais. Agora tem uma semana, hoje ele estava aqui, que nós tivemos um culto aqui em casa, e eu perguntei como é que está lá o trabalho. E essa semana foi beleza. Por que foi beleza? Porque ele aprendeu, que eu ajudei a ensinar, que tem pontos que até ele, tem outros pontos que não é dele. Tá, essa fatura foi paga, tinha que ser paga lá na Itália. Sim, foi paga. Não, a guria não pagou. Então, só diz para ela, olha, tu não pagou a fatura, não posso tirar o navio de lá. Aí, então, sempre o aprendizado alivia o estresse, entende? Quando o filho está lá, não sabe uma coisa, o pai tem que dizer assim, filho, então anota ali no cantinho, amanhã a gente faz uma mensagem para a professora dizendo que aquilo tu não entendeu. Que alívio, né, mãe? Filho. Sim. Isso que os pais... Tu tirou aquela carga da criança, né? Exato. Tu tira aquela carga e delega aquela carga. Né? Então, ela começa a assimilar melhor a situação. Isso, exato. Então, o que o pai tem que fazer é ajudá-lo a criar alternativas
ajudá-lo a criar estratégias, ajudá-lo a olhar diferente e não explicar e dizer que ele tem que saber, mas tu também não prestou atenção, mas tu também não sei o quê. Aí a criança fica mais nervosa ainda. Filho, isso aqui tu já aprendeu? Já, mas eu não lembro mais, mãe. Então vamos fazer o seguinte, escreve isso tudo aqui, manda uma mensagem para a professora, amanhã ela explica de novo para ti. Pô, olha que carga tu tirou de cima do teu filho. Agora, E na verdade, né, Yara? Presta atenção. Oi. Nem o professor e nem os pais estão preparados para essa situação do momento, né? E tudo vai estourar em cima da criança, porque ele é que vai ter que apresentar o resultado. Exato. E muitos pais, além disso, ainda cobram da criança. A criança fica tão ansiosa que ela não sabe sair, ela não tem pronta ainda isso que eu falei, a análise CIS para chegar. Se eu não souber isso aqui, amanhã eu pergunto para a professora e alivia. Sim. A gente está num trabalho ou se está numa faculdade, a gente diz, isso aqui eu não entendi direito, ou isso aqui eu vou deixar de lado, porque nós já temos essas análises dentro da gente. Os filhos a gente tem que ensiná-los a ter. Eles não nasceram prontos. Então, de novo, eu volto. O nível de estresse, de ansiedade está muito mais nas falhas que a gente tem de aprender estratégias da vida, seja pelos pais, seja pelo professor, seja de algum lugar, nós temos que aprender isso. Isso diminui o nosso estresse. Isso diminui a nossa ansiedade. Sim. Nós já estamos indo quase para o final e acho que as perguntas elas já foram respondidas assim no nosso conversar automaticamente, né? Elas já foram. Tá, esse aqui a gente também já... mais uma coisa que nos pergunta. Daí a gente vai encerrar com essa, que são duas em uma, tá? Sim. Aqui, na prática de como lidar com a ansiedade infantil, né? A ansiedade infantil, ela é uma doença ou não? Não. Eles chegam aqui e perguntam assim, nossa, eles já chegam assim, Priscila, meu filho tá com uma doença, olha, eu não sei como curá-lo. Aí eles já chegam assim. Aí eu digo, o que houve? O que teu filho tem? Ele está com uma ansiedade e nada de remédio que cure ele. Elas já chegam assim, já diagnosticando, já com toda a sentença da criança, né? Não deixam nem a gente como falar. Eles já chegam já dizendo que a criança está com uma doença e a doença é a ansiedade, que é a doença do século. Tá, ele já disse. O que tu fala sobre isso, Ana? É claro, Priscila, isso aí é quase uma faculdade. Porque assim, muitos pais, para poder esconder alguns pontos da vida deles, de um ou dos dois, geram situações que nós criamos aquilo que a gente chama na Bíblia de bode expiatório, onde vai todas as culpas, certo? Então, veja bem, uma criança ansiosa, onde a mãe já determina que é uma doença, é porque ela não pode tirar aquele filho daquele espaço, porque se ela tirar, vai aparecer os problemas dela, de casamento, ou dela própria, ou do marido, enfim. Então, essa criança tem que estar no nível doente. E ela vai ficar no nível doente, porque ela tem que cumprir aquilo que é uma lei inconsciente que a mãe está pedindo, para não perder a mãe, o objeto dela. Mas a ansiedade, como eu falei antes, ela não é uma doença, ela é um estado. A criança está num estado de ansiedade por alguma coisa. Então, veja bem, quando essa criança traz uma ansiedade, a primeira coisa que a gente tem que olhar é: vamos organizar para ver se ela é ansiosa, porque ela está com uma doença que está gerando ansiedade, ou se nós estamos gerando ansiedade no nosso filho. Então, eu digo que 99% são os pais que estão gerando uma ansiedade no filho. Pais também que eu não condeno nenhum pai. Eu acho que os pais estão despreparados, só isso. Numa sociedade que hoje é muito melhor dar um nome de doença do que tratar. Sim. Se você está obeso e você tem que diminuir fazendo uma dieta,
Ou tomar o remedinho, o que que tu faz? Tu toma um remedinho que não adianta nada, alivia apenas o teu olhar no espelho, porque a dieta é bem mais complexa. Hoje nós não temos tempo para isso. Então, uma criança ansiosa, muito mais ela vem com uma questão dos pais do que dela mesma. Dela vem aquilo que eu disse, que é de nascença e que ela precisa para poder aprender. E que aquilo que ela não sabe tem que ser ensinada. Pai e mãe estão aqui para ensinar. Aí, quando isso nunca acontece, aquilo vai se cristalizando até virar o quê? Uma doença mesmo. Só que isso só vai virar mesmo uma doença bem mais tarde. Uma criança com 4, 5, 6, 7, até 10 anos de idade, eu não coloco como doença o nível de ansiedade. Eu mostro como apenas uma passagem por algum motivo. Por algo que ela está passando naquele momento. Agora, né? se ela tem um sintoma de epilepsias... sim, não, mas daí são outras patologias que estão inclusas nisso. Né? Até porque uma criança não está ansiosa 24 horas por dia. Não. São momentos que ela tem uns picos de ansiedade. Exatamente. Então, para classificar isso como uma doença, fica muito difícil para entender nesse sentido. Isso aí. Então, assim, na verdade, o que mais me preocupa é que essa criança ansiosa, ela traz o quê? Um movimento dos pais. E os pais têm que ver, só que para ver isso dói, mexe, é complicado, então é melhor a criança ficar doente e eu levando no médico outro. Enquanto eu estou levando no médico, enquanto eu estou dando remédio, enquanto ela está tendo um surto, enquanto ela está tendo dificuldade, eu não preciso olhar para as coisas que eu tenho que mexer. Sim, e muitas vezes acontece isso mesmo. Ela vem aqui com um pico de ansiedade bem alertante, e daí a gente começa a mexer na história dos pais, de como está o lar, a casa. A mãe chega e diz assim, não, eu levei no neurologista e já estou dando medicação, agora não vai precisar, mãe. Muito obrigada. Né? Por quê? Porque tu tá mexendo no lar, né? Agora tu está entrando ali. Agora tu falou tudo. É bem assim que os pais lidam. Não, ele está tomando a medicação. Lamento muito, só que essa medicação, ela não vai curar a ansiedade. Não, e até vão gerar outras coisas neles, né? Nessa criança. Isso, e ainda gerar mais coisas. Perfeito isso. Sim. Perfeito. Infelizmente. Eu tenho adultos hoje, 25 anos, que ainda sofrem de doenças geradas pela ansiedade dos pais. E não deles. E que hoje vem aqui tentando se libertar deste peso que os pais das correntes, né? Eles, e é bem complexo. E daí quando a gente começa a mexer, a gente vê que não é um simples fato do que está acontecendo ali naquele momento. É algo muito mais profundo. Principalmente quando é um adolescente ou um adulto, né? Um adulto jovem que não está se achando, não sabe o que quer ainda, já passou da idade de escolher uma profissão, não se encaixa em nada. Aí você começa a ver... Não consegue, né, Priscila? Ele não consegue. Não consegue. Ele ainda está a serviço de... Esses tempos eu estava no centro de Novo Hamburgo e estava na sinaleira esperando abrir uma senhora e uma outra com uma criança pela mão. Uma criança devia ter uns 5, 6 anos. E ela estava quietinha ali, tranquila, e ela começou a falar do menino para outra. E ela dizia, meu filho é muito ansioso. Meu filho, eu tenho que estar segurando. E aí ele começou a colocar os sintomas que a mãe dizia. E aí a mãe dizia, se eu facilitar, ele é capaz de sair correndo, atravessar no meio dos carros. E o menino... Ela já está dando todas... Né? Ela já está indicando, olha, filho, faz isso, agora tu está liberado para fazer aquilo. E o menino nós já apareceu ali para nós que nós só temos 26 segundos restantes.
tá vendo? Ele tá saindo, tá vendo? É. Eu tenho que levar ele no neuro, porque isso não tá certo. E ele tava tranquilo. Aí eu peguei, olhei para ele e disse assim, tu quer mesmo atravessar? Só um pouquinho, Yara. Nós vamos ter que encerrar, porque só tem 7 segundos restantes. Tá.